Nós confesso, sou gratos, não desisti. Muito bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Está no ar o Conta Comigo, mais uma madrugada quaresmal, na presença de Deus, escutando atentamente a sua voz, para que a escuta do Senhor nos faça desejar a nossa própria conversão e assim convertidos, nos tornarmos também uma bênção e testemunhos do amor de Deus na vida dos outros. Afinal, como dizia São João Bosco, o Senhor nos colocou no mundo para os outros, para ser sal da terra e luz do mundo, está lá em Mateus 5. O Senhor quer que a gente faça a diferença, que a gente dê sabor, que a gente ilumine. Isso só é possível que nós estamos em comunhão com Ele. Então, que nessa madrugada de Quaresma, nós estejamos juntos aqui no Conta Comigo, para estarmos juntos e unidos em comunhão com Deus. Unidos, como dizia o Senhor, né? Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Imagina nós, que somos tantos, através do Brasil inteiro, por meio da Rede Vida, no celular, na televisão, enfim, nós estamos todos unidos em nome de Jesus. E Ele está presente seguramente no meio de nós. Na certeza de que estamos na presença de Deus, começamos aí nossa madrugada quaresmal de bênção e de oração. Mais um Conta Comigo. Quer rezar comigo? Quer mandar para mim algum pedido especial? Mande para os nossos canais aqui da Rede Vida, nossos canais de comunicação. O DDD 11 91301 1967 ou também o nosso 0800 545 5900 e também o nosso site juntos.redevida.com.br. Começamos sempre do jeito certo, né? Lendo e escutando, rezando em cima da palavra de Deus. Como eu gosto dos textos quaresmais, os textos que a igreja separa para a quaresma são sempre muito bons, muito preciosos e sempre vão nos ajudando nesse itinerário. Não esqueça, a quaresma é um retiro. A quaresma é um itinerário que nos conduz à Páscoa. Ela não tem um fim em si mesma. Ela nos conduz à Páscoa do Senhor, para que na Páscoa, renovando o nosso batismo, nós possamos de verdade deixar com que essa graça batismal que nos fez filhos de Deus tenha espaço para agir e transformar a nossa vida. Nós vamos agora escutar mais um trecho do Evangelho, cada trecho é único, mas mais um trecho que vai nos ajudar na perseverança do nosso itinerário de santidade quaresmal rumo à celebração da Páscoa do Senhor. Pegue a Bíblia, se quiser anotar alguma coisa, pega lá sua caneta, seu marca-texto e vamos juntos rezar em cima da palavra do Senhor para esse dia. Vem comigo. Eu só vou parar quando no teu abraço, Senhor, me embalar. O Evangelho de hoje está em São Mateus 6, versículos de 7 a 15. O próprio Jesus nos ensinando como rezar. Que legal isso, né? Já que o primeiro remédio da quaresma para a nossa conversão é a vida de oração, hoje é o próprio Jesus quem vai nos ensinar a rezar. Ele é mestre de oração, até porque o próprio Senhor várias vezes é visto nos evangelhos rezando em comunhão com o Pai. E é Ele quem vem nos ensinar. Vamos ouvir juntos, Mateus 6, 7 a 15. Quando orardes, não useis de muitas palavras como fazem os gentios, pois eles pensam que à força de muitas palavras serão atendidos. Não sejais semelhantes a eles, pois vosso Pai sabe do que precisais antes de lhe pedirdes. Vós, portanto, orai assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Com efeito, se vós perdoardes as faltas uns aos outros, também vos perdoará o vosso Pai que está nos céus. Se vós, porém, não perdoardes os outros, vosso Pai também não perdoará as vossas faltas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Pois bem, hoje nós escutamos o próprio Senhor Jesus nos ensinando como nos referirmos ao nosso Pai. Engraçado, né?
próprio Jesus nos ensina. Deus não quer ser chamado nem de soberano, todo-poderoso, aquele que tudo governa. Não, na nossa relação com Ele, Ele nos ensina a chamar a Deus exatamente como Ele, sendo filho, chama. Abá, Pai, Pai. Deus pede para ser chamado de Pai. Sabe por quê? Porque quando nós começamos a nossa relação com Ele, chamando a Deus de Pai, o nosso coração vai se rasgar para dizer tudo. Nosso coração terá sinceridade e terá honestidade para falar tudo o que está dentro de si. Um grande bispo da nossa igreja no Brasil, que já faleceu de Covid-19 no ano 2020, chamado Dom Henrique Soares da Costa, marcou muito a minha vida, a figura de Dom Henrique. E Dom Henrique contava que certa vez, estando em peregrinação na Terra Santa, viu uma criancinha dentro de um café, né, um restaurante, uma criancinha que estava com os braços ao redor do pescoço do pai. Estava um calor, o Oriente Médio, na época do calor, é mais quente ainda, né, naturalmente, aquele calor da Península Arábica ali, aquele calor do Oriente Médio. E aí a criancinha com os braços ao redor do pescoço do pai, falando hebraico, exatamente como Jesus no Evangelho, a criancinha chamava Abá, 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 Abá. Ela falou, me compra uma Coca-Cola? A criancinha pedindo, Abá, Abá, Abá. E o Dom Henrique disse que deu risada porque lembrou desse Evangelho e da nossa relação com Deus. Nós também somos chamados, né, a colocar nossos braços ao redor do pescoço do coração do Senhor e falar com essa mesma confiança dessa criancinha, Abá, Papai, meu Pai. Jesus diz hoje uma coisa muito séria. Os fariseus pensavam que convenceriam a Deus pela força das suas palavras. Ele também usa aqui a expressão os gentios, os pagãos. Pagão, quando rezava, quando tinha sua relação com a divindade, fazia magia. A oração não é magia, não é a força da palavra que vai convencer a divindade, mas justamente a sinceridade do coração. Quando orardes, não useis de muitas palavras, porque os gentios pensam que por causa das muitas palavras, eles serão atendidos. Não sejais semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que precisais antes mesmo do que pedirdes. Então, a gente não reza para mudar a vontade de Deus. Oração não é magia. Ninguém reza para transformar a vontade de Deus. Primeiro porque Deus é Pai. Deus sendo Pai, seria capaz de querer algo para nós que fosse ruim? Se Deus é Pai, e você, os pais que estão me assistindo, quem é pai, quer alguma coisa ruim para o seu filho? Por acaso, a vontade de Deus algum dia nos traria alguma coisa ruim? Ninguém reza para mudar a vontade de Deus. Quando nós rezamos para nos mudar a aceitar a vontade de Deus. São João da Cruz falava isso. Nós rezamos para aceitar a vontade do Senhor, sabendo que a gente pensa pequeno. Enquanto a gente olha no aqui e no agora, Deus está vendo lá na frente. Até mesmo porque, às vezes, Deus olha coisas que a gente não vê, Deus está em lugares que nós não estamos, Deus escuta conversas que você não escuta, Deus sabe de coisas que você não sabe. Quantas e quantas vezes a nossa prece, na verdade, ela parece um TCC, parece um trabalho de conclusão de curso. A gente apresenta introdução, desenvolvimento e conclusão e queremos apenas que Deus assine embaixo e dê nota 10 e fale, é isso mesmo, vai por aí. Não. Vosso Pai que está nos céus sabe o que vós necessitais antes mesmo que lhe peçais. Deus sabe aquilo que a gente precisa. E às vezes a gente pede, mas a gente não precisa. Quando nós rezamos, nós devemos falar com o Senhor com intimidade. Como um filho deve ter sinceridade e intimidade para rasgar o coração diante do Pai, também é assim que Deus quer que a gente fale com Ele. Aprenda a fazer isso, a dizer, meu Pai. E através desse adjetivo tão lindo, Pai, reze de todo o seu coração dizendo, Senhor, está aqui, ó, é isso, isso, isso. Não pensemos que vamos convencer a Deus pela força da palavra. Às vezes as pessoas me procuram na igreja dizendo, Padre, eu não consigo rezar, eu não tenho vida de oração. Veja, gente, rezar não é desenvolver um panegírico, um discurso, a coisa mais linda do mundo, não. Como nós estamos aqui, ó, falando agora, vocês e eu conversando, como vocês estão me escutando, como você bate papo por horas com o seu melhor amigo, com a pessoa que você tem mais intimidade, assim deve ser com Deus. A oração é justamente uma sintonia de corações. São João Newman, doutor da igreja, falava, na oração, cora de cor loquitur. O coração fala ao coração.
O nosso coração fala ao coração de Deus. São João Maria Vianney falava: meu Deus, eu te amo. E quando minha boca não puder dizer isso para o Senhor na oração, que o Senhor escute as batidas do meu coração. E que cada batida do meu coração diga ao Senhor: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Faça isso. Então, em primeiro lugar, a oração é lugar de intimidade, é escola de intimidade com Deus. É escola de cumplicidade. Deus não quer que você fale com Ele com um discurso pronto e bonito. O Senhor quer que você fale com Ele com a intimidade de uma criança que fala com o seu Pai. E colocando-se na presença do Pai. Pai, que é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, na realidade, ela é um itinerário, é um modelo de oração. Chamando a Deus de Pai, nós reconhecemos que tudo vem dEle e nós nos colocamos ao dispor dEle. Santificado seja o Teu nome, Senhor. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, a Tua vontade. A gente reza para aceitar a vontade dEle. E se a nossa vontade não for a vontade dEle, prevaleça a dEle, porque a dEle é sempre a melhor. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Com essa prece, você não está pedindo apenas a Deus que encha a sua mesa de comida. A prece do pão nosso de cada dia nos dai hoje significa um reconhecimento. Tudo que eu tenho veio do Senhor. Por isso, obrigado. Uma alma grata, uma alma agradecida, é uma alma que se abre para receber mais e mais de Deus. Então, quando a gente reza isso aqui, a gente está se colocando de maneira grata. E nós também pedimos o perdão. Dai-nos, Senhor, a graça de sermos perdoados pelo Senhor, mas também de perdoarmos os outros, assim como o Senhor nos perdoa. É uma coisa que marca a Quaresma. Se a oração marca a Quaresma, a oração que nos leva a estar mais em comunhão com Deus, também nos leva a estar em comunhão com o próximo. Perdão, compaixão. Perdoai, Senhor, as minhas ofensas, assim como o Senhor... perdoai, Senhor, as minhas ofensas, me dê a graça de perdoar também o meu próximo, como eu sou perdoado pelo Senhor. Então peçamos hoje, diante desse evangelho, em que Jesus vem nos ensinar a como falar com o Pai, peçamos ao Senhor a graça de fazer uma oração que brote da sinceridade do nosso coração, sabendo que o coração de Deus é tocado não pela força das palavras, mas pela honestidade, pela fé e pela intimidade de quem está rezando. Deus te chama mais uma vez nesse dia a se reconhecer filho dele. E sendo filho, nos joguemos, portanto, pela oração, nos braços do nosso Pai que está nos céus. Amém. Vou terminar então a meditação da palavra, rezando com vocês a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E no meu olhar que seja o teu olhar, no toque das minhas mãos que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver. Então, eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor. E hoje nós estamos falando de oração. Às vezes parece que nós rezamos, pedimos e parece que Deus não tem resposta para nós. Mas às vezes nós só precisamos aprender algo essencial: escutar. Deus nos fala o tempo todo, na palavra, na oração, nos acontecimentos e, sobretudo, no silêncio. Mas para escutar Deus que fala, é preciso parar, aquietar o coração e acolher. Agora nós vamos acompanhar esse VT que nos ajuda a compreender como a escuta atenta nos conduz a uma comunhão mais profunda com Deus e transforma completamente a nossa maneira de viver. Na vida espiritual, a escuta atenta é um caminho essencial para a comunhão com Deus. Em meio às distrações do mundo, Ele nos fala de diversas formas: pela palavra, pela oração, pelos acontecimentos e pelo silêncio interior. No entanto, para ouvi-lo, é preciso ter um coração aberto e disposto a acolher sua voz. Jesus frequentemente se retirava para rezar e ouvir o Pai.
ele nos convida a fazer o mesmo. A verdadeira escuta não é apenas ouvir com os ouvidos, mas acolher com o coração e permitir que a voz de Deus transforme nossa maneira de pensar e agir. A escuta autêntica nos leva à obediência e à comunhão mais profunda com Deus. Quando nos abrimos à Sua palavra e à Sua vontade, encontramos direção, paz e força para seguir Seus caminhos. Que possamos, no dia a dia, reservar momentos para ouvir a Deus, deixando que Sua voz ilumine e conduza nossa vida. Santa Teresa de Ávila, grande doutora da vida interior e mestra de oração, que foi levantada por Deus num tempo muito difícil da Igreja para recordar o caminho da perfeição e da vida interior, essa grande santa ensinava que a oração é um trato de amizade com aquele que sabemos que nos ama. Amizade não é monólogo, é diálogo. A verdadeira escuta nos transforma, não é apenas ouvir com os ouvidos, mas permitir que a palavra desça aos corações e molde as nossas decisões. Escutar leva à obediência, a obediência nos leva a confiar mais no cuidado de Deus. É dizer como falava Santa Teresa Benedita da Cruz, quando sendo deportada para os campos de concentração de Auschwitz e Birkenau, para ser vítima do regime nazista, Teresa Benedita dizia: eu não sei onde Deus me leva, mas eu sei que Ele me conduz. Só uma alma muito unida a Deus é capaz de falar isso. Essa mulher, junto com São Maximiliano Maria Kolbe, é uma grande santa do difícil século XX. Era uma mulher que nasceu judia e depois virou ateia. Edith Stein era o nome dela. Era uma filósofa existencialista, foi discípula e aluna de Edmund Husserl, filósofo do existencialismo. E essa mulher, certa vez, estando na biblioteca de uma amiga dela, que havia ficado viúva há pouco tempo e era católica, Santa Edith Stein, que havia virado ateia, nasceu judia, mas virou ateia, foi visitar essa amiga que ficou viúva. E, na verdade, ela pensava que encontraria essa amiga totalmente depressiva, totalmente amargurada, chorosa, muito doída, muito ferida. E, na verdade, ela encontrou essa amiga muito fortalecida. E ela falou assim: mas tem alguma coisa de errado com ela, né? Ela está viúva, ficou viúva, agora teve uma perda grande na família, mas como é que ela está desse jeito? E, na verdade, a amiga falou para ela: foi a minha fé, minha vida de oração, minha fé em Deus como católica, que me sustenta e me dá a graça de compreender que o Senhor está comigo, ainda que tudo pareça treva e pareça tribulação nesse momento. E ela foi para a biblioteca dessa amiga, olha, a Edith Stein, aparecendo aí na tela. Ela foi para a biblioteca dessa amiga e ali lhe foi apresentado um livro chamado Livro da Vida, que na verdade é a biografia de Santa Teresa de Jesus. E como filósofa existencialista, ela buscava a verdade. Ela virou uma madrugada inteira lendo o Livro da Vida. E na verdade, quando ela termina o Livro da Vida de manhã, ela fecha e fala: encontrei a verdade. Encontrei a verdade presente em Cristo na vida dessa mulher. Eu vi que essa mulher viveu a vida dela, Santa Teresa de Jesus, né, através daquilo que ela encontrou no Evangelho. Encontrei a verdade. E aí então ela se converte, ela recebe os sacramentos da iniciação à vida cristã, se torna monja carmelita descalça, recebendo no convento o nome de Teresa Benedita da Cruz. Com o advento do nazismo e a perseguição de Hitler aos judeus, não apenas os judeus de profissão religiosa, de credo religioso, mas os judeus de sangue também foram perseguidos. E ela foi deportada, ela estava num Carmelo, escondida, e ela foi deportada de trem para Auschwitz. E ali ela disse: eu não sei onde Deus me leva, mas eu sei onde Deus me conduz. E ela morre vítima do nazismo nas câmaras de gás, né? Morre Marte, Virgem Marte, da nossa Igreja Católica, por defender a sua fé, por não negar a sua fé. É um grande... Ela tem um livro chamado A Ciência da Cruz. Tem uma linguagem elevadíssima, mas mostra como a oração e a escuta de Deus são capazes de transformar todos os momentos da nossa vida. Eu não entendo, mas eu confio. Isso que é vida de oração de verdade. O primeiro remédio que a igreja oferece para a quaresma é a oração.
Só que não existe oração sem escuta, não existe oração sem silêncio. Não se toca o coração de Deus repetindo com força palavras, mas o coração de Deus é tocado pela confiança, pela honestidade, pela sinceridade de quem está rezando. E por vezes, a resposta da oração, ela vem como um grande silêncio, uma demora de Deus. Porque como falava Santa Teresa de Ávila, a oração ela é um caminho pedagógico, ela é uma escola, onde nós vamos aprendendo a lidar com a vontade do Senhor. A oração ela vai nos transformando pouco a pouco. Deus, nosso Senhor, não nos concede graças quando nós queremos, mas concede quando nós estamos prontos para recebê-las. A graça nunca vem na hora que você quer, mas quando você está pronto. E o silêncio de Deus ele sempre é responsivo, porque durante o silêncio Deus vai nos ensinando, Deus vai nos amadurecendo, vai nos moldando, nos formando, nos lapidando, nos dando a graça de desapegarmos de coisas para que quando a bênção dele vier, nós estejamos prontos. Entenda uma coisa, não existe oração que fique sem resposta. Não existe oração que não esteja tocando o coração de Deus. Toda oração, se ela é feita com sinceridade, ela toca o coração de Deus. E na hora certa, na hora do Senhor, vem a resposta. O que a gente precisa fazer? Silenciar, confiar e esperar o tempo do Senhor. A própria Teresa de Jesus, numa dos seus poemas que eu acho mais lindos, ela dizia: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Eleva o pensamento ao céu sobe, por nada te angusties, nada te perturbe. Vês a glória do mundo? É glória vã, tudo passa. No fim das contas, rico e fiel em promessas, só Deus não muda, porque na verdade, só Deus basta. E ela aprendeu isso como? Rezando, confiando, se entregando. Tudo passa nessa vida, só não passa o amor de Deus. Quanto mais a gente reza, mais a gente vai se inundando desse amor. E inundados do amor de Deus, nós vamos nos desapegando e não permitindo com que as coisas que estão à nossa volta tirem a nossa paz. Portanto, conselhos quaresmais do Padre Vinícius: reserve tempo para o silêncio, reserve tempo de silêncio diante do Santíssimo, diante da palavra de Deus, silêncio interior para discernir. Ah, mas Deus não está falando comigo. Então a questão é que Deus sempre fala. Só que Deus está tentando encontrar uma brecha para entrar na tua vida e não encontra. Por quê? Porque não tem silêncio. Se Deus não encontra silêncio, não consegue entrar. Deus às vezes está gritando para falar com a gente não ouve porque não tem silêncio. Silêncio. Desliga o rádio do carro. Ligue o rádio do carro na quaresma, especialmente, só se for para escutar uma palavra, só se for para escutar, uma pregação. Depois, chegou em casa, não pede para a Alexa tocar uma música. Televisão, filtro que você vai assistir, tenta escutar só a palavra de Deus, talvez aí um jornal para rezar pelas necessidades do mundo. Silencia um pouco mais o coração. Silêncio para discernir. Silêncio para escutar o Senhor. Chegue mais cedo na igreja, antes da missa, não entre junto com o padre. Quando a missa terminar, não saia junto com o padre na procissão, fica um tempinho ali. Se puder ir na igreja durante a semana para ficar alguns minutos trocando o olhar com Jesus, faça isso. Sinta-se olhado por Ele, deixe-se olhar por Ele, olhe para Ele, cora de cor loquitur, como dizia São João Nilman, o coração fala ao coração. Que você, como Teresa de Ávila, possa então silenciar e compreender que no silêncio, já como falava Edith Stein, Teresa Benedita da Cruz, no silêncio Deus está falando, no silêncio Deus está nos conduzindo. Que repitamos, como disse Samuel: fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Deus nos chama todo dia, Deus nos ama todo dia e nos chama para estar perto dele. Então, como Samuel fala, digamos, fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Melhore a sua vida de oração nessa quaresma e que esse aprendizado de quaresma não termine com a Páscoa, mas sirva aí para toda a sua vida espiritual. Bom caminho, bom itinerário de oração. Santa Teresa Benedita e Teresa de Ávila nos ajudem para que, como elas, nós tenhamos muita comunhão com Deus e saibamos nos abandonar ao mover da sua providência. Amém. Meu coração, Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E se em meio à tribulação eu me esquecer de ti,
E é o momento do benfeitor, momento em que especialmente o Padre quer te escutar, rezar com você e por você. Mande mais uma vez para cá, para o Conta Comigo, mande para o Padre Vinícius na Rede Vida o seu pedido de oração, a sua intenção, o seu agradecimento. Mande para nós o seu testemunho para a gente projetar aqui e rezar ao vivo aqui por você nessa madrugada, rezar diante de todo o Brasil. Lembra você o nosso canal, especialmente o DDD 11 91301 1967. Você também é chamado, mais uma vez, a se tornar um benfeitor e colaborar para que a obra de evangelização feita pela Rede Vida, especialmente aqui no Conta Comigo, possa continuar tocando e levando a palavra de Deus a tantos corações ao redor de todo o Brasil, a cada madrugada abençoada. Faça o seu cadastro ligando para o 0800 545 5900. Entre em contato, nossa equipe atenciosa e dedicada estará prontinha para te ajudar, para te atender, e fazendo o seu cadastro, eu lembro, você passará a receber todo mês a cartinha do benfeitor em casa, que vem sempre com o tema devocional, a mensagem de Dom Fernando e do Dalcides, uma mensagem muito carinhosa, essa cartinha que é preparada com tanto esmero, com tanta dedicação, e também é nessa cartinha que vem o boleto do benfeitor, que vem aqui com os seus dados, chegará direto na sua casa, tá bom? E através dela você pode fazer a sua contribuição fixa todos os meses, com o valor que você desejar. Mas a cartinha já vai para você, já com o boleto aqui no seu nome. Também nada impede que você faça a sua contribuição através do QR Code que está aparecendo aqui na tela. Abra o app do seu banco, vá na seção do Pix, leia o QR Code com a câmera do celular no app do banco, aparecendo a sigla do Embrac, você digita o valor que você quer colaborar de forma prática, rápida e segura, tá bom? E desde já, Deus abençoe muito e retribua a sua generosidade, a humildade e o desprendimento com os quais você colabora com o nosso programa e com a Rede Vida. Quero agora então apresentar alguns nomes que chegaram aqui, algumas intenções que chegaram pedindo aqui a campanha de cura. Os nomes da Rosa Maria, de Paula de Laje do Muriaé, da Maria Auxiliadora Carneiro Azedo de Ponte Nova, Minas Gerais, da Sueli Bezerra de Vasconcelos de Recife, do Raimundo Nonato dos Santos de Limoeiro do Norte, Ceará, e por fim da Zilda Isabel dos Santos de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Os nomes que mandaram para nós pedindo orações da campanha de cura ainda, mas também eu lembro todos aqueles que estão agora nessa madrugada acompanhando o Conta Comigo. Tudo isso eu trago agora aqui para os pés e o coração de Nossa Senhora de Guadalupe, lembrando que a nossa oração, quando é feita com intensidade, quando é feita com sinceridade e confiança, ela toca o coração de Deus. Nada melhor do que nos dirigirmos ao Senhor através daquela quem os santos já diziam que era a onipotência suplicante, que tudo pode pedindo. Nossa Senhora é modelo de oração. Entreguemos, portanto, nas mãos da Virgem que soube silenciar, confiar, guardar no coração a palavra de Deus. Entreguemos nas mãos da Virgem Santa os nossos pedidos nessa madrugada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nada me entristeça, nada me preocupe, se estou no teu olhar, doce Mãe de Guadalupe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Teu olhar, doce Mãe de Guadalupe. Ave, ave mensageira, vinda do céu, tu ensinas o caminho e a verdade que liberta ao teu coração. Sou muito dedicada ao meu trabalho, aos meus estudos e sempre estou correndo para fazer algo. Mas quando tenho a chance de descansar, me sinto culpada. E é como se eu não merecesse esse momento de tranquilidade. Mesmo sabendo que isso não é saudável, não sei como parar. Preciso de um conselho. Lídia. Pois bem, tudo aquilo que nós refletimos no programa de hoje já é a resposta para o caso da Lídia. Quando a gente reza, nós aprendemos que nós somos criaturas e filhos amados de Deus e que, portanto, não podemos viver no piloto automático. Quando a gente vai vivendo na correria e acabamos não descansando, nós esquecemos que a nossa vida ela tem um sentido. Veja, o descanso também faz parte da vida dos filhos e filhas de Deus, minha filha. Quando a gente vive de maneira desenfreada, nós corremos o risco de esquecer para que nós estamos nesse mundo. O próprio Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando enviou os seus discípulos em missão e os discípulos retornaram, o Senhor viu o cansaço deles. E o Senhor disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. O descanso é vital para que nós não percamos o sentido da nossa vida e também para que nós possamos cuidar do nosso templo exterior, o templo do Espírito Santo, o nosso corpo. O nosso corpo que também é criado à imagem e semelhança de Deus e que também deve ser muito bem cuidado. Assim como a gente tem que cuidar da nossa vida interior, da nossa casa interior com o Senhor, é preciso cuidar da própria saúde. Descansar não é um crime. E quem não descansa, mais cedo ou mais tarde, corre o risco de adoecer física e espiritualmente. O próprio Jesus descansou. Então aprendamos todos a descansar em Deus e saber que o descanso unido ao Senhor é uma coisa saudável, vital e necessária. E a melhor forma de descansar é na oração. Então vamos terminar o nosso programa, o nosso Conta Comigo de hoje, diante da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, deitando no colo da nossa mãe, ela que é mestra de oração, mestra de vida interior, que a nossa querida mãe nos tome pela mão e nos conduza pelo caminho da oração, a nos tornarmos cada vez mais semelhantes à imagem do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Contigo vou, Virgem pura, e em teu poder vou confiado, pois sendo por ti amparado, minha alma estará segura. Doce Mãe, não me deixes, teu olhar de mim não apartes, venha comigo a todas as partes e sozinho nunca me deixes. E me proteges tanto como verdadeira Mãe, faz com que me abençoe o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.
Obrigado pela sua companhia em mais uma madrugada quaresmal de oração e de recolhimento na presença do Senhor. Que você tenha um lindo e abençoado dia nos corações de Jesus e Maria Santíssima, e com você, nesse itinerário de retiro quaresmal, deixo com todo carinho a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós, volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Fique com Deus, obrigado pela sua companhia. Te espero amanhã, a 1h da manhã, logo após o Conta Comigo com o Dalcides. Um forte abraço e um santo dia para você e para sua família. Mestra e rainha, acaso não sabe?